Olá, pessoal. Mais uma vez aí, galerinha do primeiro ano, 101, 102, 103, 104, certo? Mais uma vez estamos aí para finalizar nosso terceiro período, né? A tabela periódica. Eu sei que muitos falam assim, nossa, tabela periódica. Não, professor, é um assunto muito chato. A gente vai ter que decorar 105 elementos químicos e todas as suas características. Não, certo? No passado, como eu digo, as pessoas sempre têm uma noção ruim da química, né? Porque era uma coisa extremamente para você engolir, né? Sendo curto e grosso, e não era uma coisa trabalhada com o aluno, certo? Porque o aluno já vem com uma certa bagagem, então era simplesmente conteúdos que eram jogados de forma sistemática na cabeça dos alunos. E aqui não, a gente tem um debate, a gente tem a importância, certo? Então, não há necessidade de você decorar 105 elementos químicos. Ah, professor, mas eu seria uma pessoa que sabe, não, se ele souber, ótimo para ele. Mas nos vestibulares da vida, no Enem, na UEMA, no PAS, né, desses de universidade particular, eles nunca vão pedir para você decorar a tabela periódica, certo? Lógico, existem lugares que realmente pedem para que você decore um ensino extremamente tradicionalíssimo, né? Por exemplo, o ITA, algumas universidades militares, né? Geralmente eles querem um ensino bem conteudista, certo? Então, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre a tabela periódica, suas características, como ela é formada? Sim, mas não necessariamente precisamos decorar todos os 105 elementos como se fazia no passado, e aí então aqui se torna um objeto extremamente desagradável. Hoje é um objeto agradável, uma ciência que tem muito a ver com o que a gente passa atualmente, o que a gente passará, todos os objetos de estudo, toda a importância, né, se dá à nossa química. Então vamos lá, né? Vou tirar aqui a minha frente, né? E aí vários estudiosos eles tentaram organizar os elementos químicos, né? Nós sabemos que existia lá quando a gente estuda lá no terceiro ano, né? No quarto ano lá no primário, né? Do ensino fundamental, né? A gente via que era seres vivos, não vivos e minerais, não é isso? Então, os químicos eles sempre trabalham na forma de organizar os elementos químicos na melhor maneira, certo? E aí nós temos a primeira pessoa aí já tinha conhecimento de alguns metais, sabiam que eles conduziam uma certa eletricidade, isso já se sabia no século XVIII, século XVII, século XVIII, século XIX, certo? Mas eles queriam uma coisa mais organizada. Na verdade, eles sabiam que existiam muitos tipos de elementos químicos e eles queriam organizar essa tabela periódica, né? Então, esse holandês aí, o Dobereiner, né? Ele agrupou em tríades, né? De acordo com as massas atômicas. Você sabe que a massa atômica é o resultado da soma de prótons com nêutrons. Elétrons não entram porque é quase 2.000 vezes mais leve do que os dois. Então, não tem como você somar uma coisa com outra 2.000 vezes mais leve que outra. Não faz o menor sentido. Então, ele juntou aí, por exemplo, já se conhecia o lítio, né, das baterias de lítio, né, dos celulares, o sódio, que é presente no sal de cozinha, e o potássio também presente em alguns sais. Então, ele já sabia algumas massas, né, 7, né, 23 e 39. Então, ele ia agrupando em tríades, né, que eram médias aritméticas dos outros. Então, 7 com 39, né, a média aritmética era 23. Então, ele colocava aqui o sódio. Então, naquele tempo, já se conhecia algumas massas atômicas, né, dos elementos químicos, certo? Então, eles tentavam organizar isso de uma maneira melhor. E aí tem o outro também importantíssimo, né, o francês aí, o Alexandre Charpentier, né, que em 1873 ele organizou como se fosse um parafuso telúrico, né? Então, foi colocando os entríades, né, e aí ia diagramatizando ao circular ao redor desse parafuso, certo? Depois dele veio o outro holandês, o Alexander von Neumann, né, que ele era um músico. E aí nós temos aí a música a serviço da química, né? Ou então a música prestando importância para a química. Ele via que os elementos, né, com as suas massas atômicas crescentes, né, a cada 7, o oitavo apresentava semelhança do primeiro. Então você tinha lá, organizando os números de massa atômica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo, ele tinha característica parecida com o primeiro, tipo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí vem outro, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então ele organizou isso, né? Ele foi muito criticado, muito ridicularizado, porque os pessoal falaram assim: ei, vem cá, tu é muito doido, né? Tu
tu não quer organizar os elementos de acordo com a letra A, B, C, D. Então, eles ridicularizaram o cientista bastante, o cara, mas o certo é que tinha uma certa verdade naquilo que ele estava falando. Os elementos tinham uma propriedade periódica, nós vamos estudar mais lá na frente, que relacionava, assim, o oitavo, né, com o primeiro. Essa era chamada lei das oitavas, certo? E aí tem o nosso aí que a gente fez no ano passado do objeto da tabela periódica, né, o ano internacional da tabela periódica, né, 100 anos aí do Mendeleev, né, Mendeleev, o russo, né, ele foi organizando todos os elementos químicos, né, em ordem de massa atômica, que verificou que muitas suas propriedades físicas repetiam periodicamente. Então isso remete ao John Newman, né, da lei das oitavas. Certo? Então, se um elemento era metal, o oitavo tinha característica metálica. Se um era metal, o outro também. Então, eles tinham uma certa característica. Então, eles tinham algo periódico. Então, quando você fala em algo periódico, significa que é algo que passa por constantes valores semelhantes. Né? Por exemplo, chuva. A chuva ela é periódica. Ela chove numa determinada estação do tempo. Né? Desculpa, na estação do ano. Né? Dezembro, janeiro, fevereiro, aí vai março aqui no Maranhão até meados de junho e julho chove. Né? Um período chuvoso. Então, nós temos uma certa periodicidade de chuva. Então, isso eles verificavam também nos elementos, que em determinado momento de valores de massa atômica, suas propriedades eram semelhantes. Então, coube ele aí a descobrir um monte de elemento químico, certo? Ele fez previsões, o Mendeleev, e as previsões deles erravam questões pouquíssimas, né? Décimos que ele errou. Então, ele conseguiu prever elementos que nem existiam ainda. Desculpe, não é que não existiam, mas que não tinham nem sido descobertos. Eles, olha, este elemento aqui, ele vai ter uma massa atômica tal, ele vai ter propriedades tal, vai ter densidade tal, que a química, ela tem essa característica, turma. Os elementos, eles têm suas características que não mudam. E com a tabela periódica, eles têm a questão da periodicidade. Então, eles têm essa questão de repetir os seus valores, certo? E aí nós temos o Henry Moseley, né? O Moseley ele foi mais além, porque ele viu que não, na verdade, a periodicidade ela não se dava na massa atômica, mas se dava da número atômico. Então, o que era o número atômico? Era o número de prótons. Então, tem 1 hidrogênio, 2 hélio, 3, 4, 5, 6 e assim até 105. A massa atômica, lembrando, é a soma de prótons mais nêutrons. Os elétrons não entram nesta conta. Então, ele fez uma organização mais sistemática, né? Com ordem crescente. Você vê que a tabela periódica, de acordo com suas colunas, né? Suas colunas assim, se você for conferindo assim, da esquerda para a direita, os números atômicos vão aumentando, de 1 até 105. Que nós vamos ver aqui a estrutura da tabela periódica, certo? Olha aí, gente, a tabela periódica moderna. Então, ó, esse aqui é o número atômico 1, massa 1, certo? Só tem um próton, não tem neutro, né? E tem um elétron. Então, o que que acontece? Periodicamente, ele vai de 1, 2, hélio. Depois eu venho 3, né? Na segunda linha aqui, que a gente chama de períodos, certo? Aí 3, 4, 5, 6, carbono, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Vamos lá para o outro período. Terceiro período, sódio 11, magnésio 12, alumínio 13, silício 14, fósforo 15, enxofre 16, cloro 17 e argão 18. Então, a tabela periódica, nos seus períodos, estão em ordem crescente de número atômico. Crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 105 elementos. Já tem outros elementos químicos aqui já que foram descobertos e produzidos, porque não existiam na natureza. Os elementos chamados artificiais, eles não existem na natureza. Eles foram produzidos. Então, na tabela periódica, nós temos 7 períodos, que correspondem também às camadas eletrônicas que a gente dá lá na distribuição eletrônica, que também vai combinar nos níveis de energia atômica, né? E também nós temos a família, ó. Família 1, família 2, família 3, família 4, família 5, família 6, família 7, família 8, família 9, família 10, família 11, família 12, aí 13, 14, 15, 16. Aí nós temos, gente, ó, coluna. A coluna é vertical, ó. Lembra da tua costa, a coluna vertical, ó.
17, 18. Família dos metais alcalinos, nós vamos ver mais na frente suas características. Família dos metais alcalinos. Aí pula essa parte D aqui, que são os elementos de transição, que eles trabalham aí no orbital D, certo? Vai de D1 até D10 totalmente preenchido. E aí nós vemos para os outros elementos da família A, que é do boro, do carbono, né? Do nitrogênio, certo? Do oxigênio, né? Dos calcogênicos, né? Dos halogênios, os formadores de sais, porque eles vão formar, por sua maioria, sais. E a família dos gases novos, família zero, que é aqueles elementos que nós vamos ver que eles não interagem com outros elementos químicos. Como eles possuem sua camada de valência completa, eles acabam não interagindo, certo? E aí nós temos aí na sua classificação normal, né? O número atômico em cima, o número de massa. Ó. Hidrogênio é 1, massa 1,01. Boro, 5, massa atômica 10. Carbono, 6, massa atômica 12,01. Nitrogênio, número atômico 7, ou seja, número de prótons 7, número de massa próxima a neutro 14. E assim vai, certo? E aqui do ladinho você tem as camadas eletrônicas, ó, gente, ó, K, L, M, O, P, Q, né? 2, 8, 18, 32, 32, por aí vai, certo? Então, aqui estão os elementos distribuídos na nossa tabela periódica. Nós somos 7 períodos, né? E 18 família, tudo bem? E aí, né? Nós temos os períodos aqui novamente, que eu estou colocando para vocês, são chamadas linhas horizontais da tabela, ó, horizonte. Lembra quando você vai para a praia, 5 horas da tarde, você olha o sol se pondo, você está olhando na linha do horizonte. E quando se fala em vertical, colunas, você lembra a tua coluna da tua costa. É a coluna vertical. Lógico, tem uns que estão assim, né? Mas a coluna vertical era assim. Né? Eu, por exemplo, minha coluna é um pouquinho assim. Mas eu levo como se fosse que ela fosse assim. Então, linhas, ó, né? Períodos, né? Períodos vai indicar também o número de camadas eletrônicas que esse elemento químico vai ter, né? E aí eu tenho essas duas em especial, que é os actinídeos e os lantanídeos, né? Elementos especiais, certo? Né? Que é a complementação do sexto com a complementação do sétimo período. Eles estão inseridos aqui. Eles não esticam, não fazem esse prolongamento com a série dos lantanídeos, né? Então eles estão bem aqui. E do actinídeos estão bem aqui, certo? Estão inseridas no sexto e sétimo período. Linha, ó, horizontal. E já as famílias, né, o nome já está dizendo, família você tem uma característica em comum. Então, as famílias, elas são na vertical, coluna vertical, ó. Então, os elementos que pertencem a uma família, eles possuem características semelhantes, ó. Esta família, todo mundo tem uma característica semelhante. Lembrando que ninguém é igual a ninguém numa família. Nós somos parecidos, nós temos o sobrenome, nós podemos ter um traço fisionômico, o rosto, a boca, a cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo. Mas isso aí não é regra, né? Certo que é o DNA que vai te dizer se tu é da família ou não. Pode ser também um adotado. Por exemplo, o hidrogênio ele está bem aqui na família 1, mas ele não é um metal. Embora na astronomia agora eles estão dizendo que existem planetas que existe um hidrogênio metálico, né? Ou seja, o hidrogênio está sólido, está numa baixíssima temperatura e altíssima pressão, e aí torna-se ele como se fosse um metal. Ó, são as 8 linhas verticais da tabela periódica. Certo? Tabela periódica, 7 períodos, que são as camadas eletrônicas que comportam os elétrons. Né? Então, quanto mais elétrons, mais camadas. Sétimo período são aqueles elementos que vão possuir maior número atômico e, consequentemente, maior número de camadas para comportar esses elétrons. Olha aí, elementos de um mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Né? Família com nomes especiais. Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos, né? Porque eles formam base, que nós vamos ver lá no quarto período que significam base. Terrosos, que são encontrados em sua abundância na Terra. Calcogênio, que são os elementos que produzem calor, né, ao reagir. Halogênio, os elementos que formam sais quando combinado com outros. Né? Você vê cloreto, fluoreto, né? Iodeto, né? Que são sais. Né? Não é, e depois nós vamos ver também lá no quarto período que também são sais. É uma classificação química. E os gases nobres, que são os elementos que não reagem, são chamados gases inertes. Ou seja, eles não se combinam com ninguém. Mas há casos que eles acabam se combinando, mas não é
por vontade deles, certo? É por a situação em que envolve eles, certo? Mas os gases nobres, a princípio, eles não se misturam com ninguém, porque eles não precisam, não têm essa necessidade de se ligar com ninguém, né? Está em todas as famílias, né? E aí nós vamos falar só mais um pouquinho da questão das famílias aqui, para não ficar muito extenso, né? Ó, os sete, o esporte sempre tem poder. Então, os sete porquinhos, né? É aqui a família dos calcogênios. Ó, Linac roubou o César da França, metais alcalinos. Tem essas frases justamente para você lembrar. Ó, Bela Margarida casou-se com o senhor Rabeiro, o senhor Barão, né? Família dos metais alcalinos terrosos, né? Bela Margarida casou-se com o senhor Barão. Então a gente pega sempre a primeira letrinha aqui, ó. Bela, berílio, Margarida, Mg, magnésio, casou-se cálcio, senhor estrôncio, barão, bário e Ra, rádio. Certo? Linac roubou o César na França. Lítio, Na, sódio, K, potássio, né? Rb, rubídio, CS, césio, Fr, frâncio. Certo? Ah, professor, tem que decorar todos. Não, não necessariamente. Algumas frases seria interessante que vocês produzissem frases e que vocês também memorizassem um pouco, né? Mas o importante é que você saiba, né, como que está estruturada a tabela periódica. Isso é muito mais importante que você decorar nome de elementos. Muitas das vezes os testes eles já dão a tabela periódica para você. Ó. Fui claro, Brasil, independência a todos. Ó. Família 7 ou família 17. Né? Família dos halogênios. Fui, flúor, claro, cloro, Brasil, bromo, BR, independência, iodo, a tudo, astato. Então, tá aqui todos os elementos. Isso aqui, tudo, geralmente, quando a gente vai, quanto mais a gente vai tendo frequência com a tabela periódica, mais a gente vai decorando. E os outros, esses outros a gente quase não mexe, são assuntos que são trabalhados no ensino superior. Né? E aí, a família 18. Hélio negou arroz a Karina, Xerém, a Ronaldo. Né? Hélio, que é Hélio mesmo, negou neônio, arroz, argônio, Karina, criptônio, KR, Xerém, xenônio e RN de Ronaldo aqui, ó, radônio. E aí nós temos as tabelas, né, com algumas frases para a gente poder memorizar, de certa forma, esses elementos químicos. Certo? E aí nós vamos encerrar aqui, depois nós vamos começar a questão dos elementos de transição, falar um pouco deles, né, para a gente poder entender essa questão. E aí continuaremos o assunto sobre os elementos químicos. Um forte abraço, galera. Valeu!